Fale comigo, o grande, em fé, o grande benefício da aprovação. Você acha que realmente tem sentido essa frase para você? A aprovação, ela traz benefício para a vida do cristão? Pois é, mas não é isso que muitas vezes a teologia da prosperidade fala. Se você for pesquisar sobre a teologia da prosperidade, você vai encontrar o seguinte, que o cristão, para ser feliz, ele tem que receber alguma coisa de Deus para trazer para ele essa felicidade. Se não tem casa, uma casa, se não tem carro, um carro, e se não tiver tudo isso acontecendo, e alguns pensamentos por aí, principalmente mensagens que a gente vê, algumas pela televisão, eles dizem que aquilo que está se vivendo ali, mesmo sendo cristão, mas não tendo nada disso, eles estão vivendo uma vida miserável. É assim que eles falam. Aí ainda dão testemunho. Você estava na miséria? E as pessoas vão pegando isso e achando que realmente a coisa é assim. Deus tem que fazer alguma coisa para que eles possam estar cheios de felicidade. Senão, crente feliz não existe. Só me dê um pouquinho de retorno aqui, tá? Aí crente feliz não existe. Mas eu quero te dizer que a provação, a dificuldade, a tribulação é um canal que Deus vai usar sim para fazer alguma coisa benéfica na nossa vida. Nada dessas coisas difíceis acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nós citamos um versículo ainda agora há pouco, de Filipenses, que Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porém, o que vai reverter a situação de uma vida com dificuldade é a atitude de como ela vai receber aquilo para a vida dela. Isso vai reverter a situação. Se ela entender que aquilo não faz parte dela, e ela achar que a igreja é o culpado, e vai para outra igreja, então ela começa a se perder na vida cristã. E ela chega para um lugar, ali ela vai decepcionar, porque ela vai ver que não é aquilo. Ninguém se alcança, não tem uma igreja que faz uma proposta que te traga uma vida sem tribulação, não tem. Que traga uma vida sem aflição, não tem. Ele disse, no mundo não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, amém? No mundo tereis aflições, mas eu quero te falar uma coisa. Quando você entende que essa aflição vem para fazer você crescer e se tornar um gigante, ela virá uma vez só, porque você já sabe como dominá-lo, como dominar. Amém? Então essa é a diferença. Tiago capítulo 1, verso 2, ele diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo toda tristeza ao passar-te por várias provações. Amém? Diga comigo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-te por várias provações. Tiago 1,12 fala, bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado, diga comigo, o original dela, diga comigo feliz. Diga comigo feliz. Bem-aventurado é feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Só realmente vai receber aquele que ama. Quem é aquele que ama, se não é aquele que está disposto a enfrentar toda e qualquer tribulação, aflição ou até mesmo a provação? Então, se estiver preparado para isso, é sinal de que realmente eu amo o meu Senhor. Esse é o problema da igreja. A igreja cresceu com uma visão no Brasil, e eu creio que até alguns países, com uma visão totalmente equivocada nesse sentido. Todo mundo corre para a igreja para solucionar os problemas. Claro, vai solucionar os problemas, mas isso não isenta nenhum de nós, porque como é que você enfrenta o problema? Digamos assim, o que você acha? Vamos dar um exemplo bem prático que ocorre nesse mundão aí. Os alunos que fazem a prova do Enem, se eles não tivessem a prova para fazer, se dissesse, olha, quem quiser, não é preciso fazer prova, vem, matricula na faculdade, tudo, como você acha que seria? Seria organizado? Se já com prova, se já com essa pequena organização, ninguém consegue, ao seu objetivo, muitas vezes, imagine, sem organização. Então, veja só uma coisa, se o cristão achar que esses problemas nunca vêm, então ele vai sofrer muito, porque ele não vai esperar. De repente aparece, e cada problema que aparece vai ser uma decepção. Mas o problema, ele aparece, só existe um problema na sua vida, você só passa num teste se haver um problema. Você só vai para a faculdade se fizer o teste lá, a prova lá no Enem. Então, tem a barreira. E para isso, você vai fazer a prova e dar tudo de si, porque o seu alvo é entrar na faculdade. No reino de Deus, a prova vem, aí você vai dar tudo de si. Para quê? Para passar no teste e receber a coroa da vida que é separado para aqueles que o amam. Quem está me entendendo aí? Então é assim que funciona. Os problemas que enfrentamos, eles podem nos levar a duas coisas. Ou levar à derrota, ou vai nos promover. Essas duas coisas. E sabe, infelizmente, nós temos muita gente que são promovida. Se hoje você é perseverante, está perseverando no reino, até hoje está no reino, você tem muitos anos, então isso é um sinal do que você está perseverando, você passou por provas na vida, Você passou por provas na vida, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que corre atrás de um culpado quando vem a prova. Muitas vezes, quem sabe, a pessoa quer achar um culpado. Foi o discipulador que não me instruiu direito. Foi o pastor que não me deu instrução. Foi a igreja que não flui nessa área, eu vou para outra. E ele começa a ir atrás de um culpado. Aonde ele chegar, vai haver, esse momento difícil. E ele nunca vai passar na prova. Se ele não passou aqui, não vai passar em lugar nenhum. Porque a prova se encara, a prova tem dedicação, porque lá na frente tem uma coroa. Amém? Então, ou vai nos levar à derrota ou a promover crescimento espiritual, dependendo de
como vamos responder a ele? Irmãos, eu com a minha esposa, nós temos nossos filhos, claro, mas eu e ela estamos com, acredito que uns 35 anos servindo ao Senhor. Nunca pense que durante esses 35 anos, nós não fomos provados, e provados de todo jeito. Mas sabe, essas provações trouxeram crescimento. Não foi de qualquer forma que eu cheguei até aqui, para pastorear uma igreja. Eu fui passando nas provas pela graça de Deus. E para você achar que eu estava com esse alvo, não estava não. O meu alvo para passar nas provas que apareceram, era só para agradar a Deus, porque meu alvo não era ser pastor, o meu alvo era entrar no céu. Esse era meu alvo. Era pegar a coroa da vida. Mas eu vou lhe falar uma coisa, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue viver como Deus quer usar os problemas em suas vidas. Tem pessoas que falam assim, tá amarrado, problema para mim já chega, está amarrado, ao invés de encarar esses problemas. Já pensou, se Davi deixasse de encarar aquele leão e matar aquele leão, se Davi deixasse de encarar aquele urso e não matasse aquele urso, as ovelhas iam ser sacrificadas. Queridos, às vezes nós deixamos coisas serem sacrificadas, às vezes a nossa própria família ser sacrificada, bens, a nossa própria vida, tempo que nós servimos ao Senhor. Por quê? Porque eles reagem de maneira insensata e ressentida em relação aos seus problemas, em vez de parar para analisar o que aquele benefício vai trazer para a vida dele. Olha, nós estamos tão acostumados, queridos, tão acostumados a receber um problema e entrar num desespero, que você já viu como a ovelha, quando mete o pé na lama, ela grita, ela entra em choque. Nós, quando começamos a ver o problema, nós corremos a qualquer pessoa para nos dar a solução, menos com Deus. Deus é o último. É quando não tem mais jeito. A gente vai com o advogado, a gente vai com o médico, isso não é errado. Eu estou lhe falando em termos de prioridade. Nós vamos com o médico, nós vamos com o advogado, nós corremos para um lado, nós não queremos dobrar os nossos joelhos e esperar o que Deus vai fazer para usar aquele momento na nossa vida para podermos crescer. Nós temos dificuldade disso. Nós não queremos ficar nessa aflição. Nós queremos sair. É aí que muitos cristãos perdem a oportunidade de crescer na vida espiritual. Você fala, mas como é isso? Como é que eu vou crescer dentro disso? Vamos ver aqui, pelo menos 5 fatores que contribuem para esse crescimento espiritual. Vamos ver o primeiro aqui. Diga comigo, Deus pode usar os problemas para chamar a minha atenção. Você sabia disso? Muitas vezes nós não damos atenção a Deus. Nós vamos na igreja, que atenção Ele quer? Queridos, preste bem atenção. Nós temos um manual, que nós vivemos segundo os padrões desse manual. Como se chama esse manual? Diga com fé, Bíblia! E muitas vezes ele vê que você está longe do manual. Você está empolgado com uma coisa que não tem nada a ver dele. Você se empolga com uma oferta de emprego, vamos supor.
Aí você está empolgado com aquela oferta de emprego, aí te deram uma boa oferta, você dedica, aí você começa a perder a direção de que o princípio da palavra de Deus declara o seguinte, né? Ele diz assim, que Ele que te dá força. Quem te dá força? O Senhor te dá força para te possuir aquela riqueza, aquela fonte que Ele deu para você, aquele emprego bom, foi porque o dono, o patrão, te deu força para estar ali. Aquele patrão que te convidou para estar ali. Amém? Amém nada. Querido, quem te dá força é o Senhor. O Senhor que nos dá força para adquirirmos aquela riqueza. Então, antes do teu chamado lá, Ele cumpriu a promessa dele aqui, abrindo a porta para ti lá. Quem está me entendendo aí, gente? Deus pode usar os problemas para chamar nossa atenção. Aí quando Ele pensa que está bombando aqui, aí no meio do caminho explode uma bomba contra ele. Aí ele fica triste. O que eu vou fazer? Como eu vou pagar meu carro? O emprego oferecia tão grande que eu comprei um carro muito caro, mais do que 100 mil. O que eu vou fazer agora? Ele não pensa, ele não é capaz de pensar, ela não é capaz de pensar que Deus está chamando a atenção. Ei! Vou cortar aí para você continuar aqui e entender que é eu que estou suprindo, segundo a minha riqueza em glória, cada uma das tuas necessidades. Ei! Você está entendendo, querido? Nós não podemos desfocar de Deus, querido. Não é o patrão lá, não. É Ele aqui, que está te dando força para subir como águia. Aleluia! Amém? Às vezes, Deus precisa acender um maçarico. O Jorge trabalhava numa oficina de lanternagem. Ele diz que fritava com um amigo dele carne com maçarico. Se frita a carne com maçarico, quando Deus acende o maçarico debaixo da gente, a gente tem que discernir, querido, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Eu acho que a célula não orou por mim, mulher. Eu estava bem empregado. Essa célula aí, sai da célula, nós vamos sair da célula. Aí o diabo fala assim, não é só a célula, é a igreja. Tem uma que fala sobre prosperidade. Sai daí, vai para lá. É mesmo, né, seu diabo? Aí... Você está entendendo? Infelizmente, é assim que funciona por aí afora. Problemas, muitas vezes, nos apontam uma nova direção e nos motiva para a mudança, querido. Deus está tentando chamar a sua atenção. E não tem como, que você não ouve, você está empolgado com uma coisa. Agora tem um Camaro amarelo. Eu não vou na igreja porque está chovendo, pode sujar o carro. Aí de repente chega um atrás, não tem seguro. E o cara vai atrás de um culpado. Ele vai lá para a janela, põe a cara na janela
e não consegue olhar no espelho. Por quê? Se ele olhar no espelho, ele vai enxergar ele mesmo culpado. Ele corre para a janela, porque lá que está o povo que é culpado. Quem é? Queridos, foi isso que aconteceu no livro de Atos. Os discípulos estavam tudo em Jerusalém. Estavam quietos lá em Jerusalém. Tão bom, a presença de Deus lá com eles. E eles não estavam entendendo o ide do Senhor. Aí foi o jeito ele fazer o pau cantar. O que é fazer pau cantar? Sabe o que foi? Ele bolou. Vamos receber Estevão aqui? E vamos levantar um cara brabo chamado Saulo aí, para expulsar todo mundo. Eu vou lhe falar uma coisa. Quando a cabeça da gente está dura demais, ele usa mula. Saulo, na época, era uma mula ainda, não era convertido. E quando eles estavam tudo dentro de Jerusalém, o que fizeram? O Saulo consentiu na morte de Estevão. Estevão era um evangelista. E ele morreu apedrejado, e a igreja ficou com medo, e a igreja teve que fugir. Somente assim o evangelho alcançou outras cidades. Não era para ser assim. Mas quando mataram, Paulo falou assim: olha, não tem só ele não, tem mais gente aí. Vamos começar a matar, estou maquiando, vamos começar a matar gente. Aí a turma, olha, Filipe desceu Samaria, num instante começaram a fazer a vontade de Deus, querido. Tem filho que está ali, mexendo na tomada onde dá choque 220. Aí a mãe diz: sai daí, sai daí. Se é aquela mãe ou aquele pai que entende sobre família, ela puxa da bolsinha e ele da mochila a maricota. Aí ele a mostra assim: sai daí, mas é na hora que sai, meu irmão. É preciso mostrar que ali não é o lugar para se ficar, gente. Dá uma paradinha nisso. Senão nós vamos ficar tendo dificuldade por anos e anos e anos na nossa vida. O livro de Provérbios diz, aqui na linguagem de hoje, às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Os castigos curam a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Esse é o versículo, né? O castigo cura a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Ponto de número 2, fale comigo. Deus pode usar os problemas para nos provar. Fazer teste. Tem pessoas que são como um saquinho de chá. Se você quiser saber o que está lá dentro, joga ele na água quente, né? Aí você vai saber se é de cidreira, está entendendo? Se é de cidreira, se é de, enfim, todos aqueles de canela, aí você vai ver, né? Deus sempre tem testado a sua fé com problema, como fez Abraão. Queridos, por que você acha que Deus, depois de dar uma promessa a Abraão, ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, quero fazer um negócio contigo. Eu quero que você sacrifique seu filho. Vai me adorar lá. Ele foi. E chegou lá e disse: agora está na hora do sacrifício, Abraão. Abraão olhou, não tinha nada, nem ovelha, nada. Ele olhou para o meninão, botou ele em cima. Por que Deus faz isso?
Você acha, olhando para a característica de Deus, ele realmente era assim? Olha, Abraão foi muito sábio, querido. Tem gente que não observa qual é as características do Deus que serve. Porque se você vai olhar direitinho na Bíblia, quem é o Deus que você está servindo, você vai ver que ele não é capaz de fazer o que ele estava pedindo para que seja feito. Tirar o prazer totalmente de uma família que tinha uma promessa na mão. Eu até creio que Abraão, conhecendo as características de Deus, pegou o facão, o cutelo, seja o que for, e ele logo disse: é comigo mesmo. Eu sei que ele vai para a glória. Já. Deus quer ver essa atitude. Porque quando você levantar o cutelo na mão, no momento que você faz assim, e olha para ali, você vai enxergar o sacrifício ali na frente. Tem gente que não consegue, porque nem subir a montanha para adorar, não vai. Queridos, Deus quer ver a nossa atitude. Eu sei que é difícil as coisas, mas a gente não consegue discernir. A gente acha que o jeitinho que a gente vai dar tudo certo. Deus pode usar os problemas para nos provar. A Bíblia diz aqui, nós lemos: meus irmãos, têm de grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ponto de número 3, diga comigo: Deus pode usar os problemas para nos corrigir. É outro tipo de crescimento que nós precisamos ter. Sem correção, o filho não se torna obediente. Se você está só abraçando e beijando, a correção muitas vezes vai vir pelo um ato que ele cometeu de uma forma errada, que trouxe um prejuízo para a vida dele e para a vida de outra pessoa. Mas um abraço e um conselho dizer não faça mais, é só para a primeira vez. A segunda vez, esse não faça mais não funciona mais. O que vai funcionar é uma correção, porque já se repetiu o problema. Quem está me entendendo aqui? E tem algumas lições que nós aprendemos somente através da dor e do fracasso. É provável que, como uma criança que seus pais lhe disseram para não tocar no fogão, aqui na tomada, nós só vamos aprender depois pegarmos o 220 na mão. E uma criança aqui não gostava de leite, porque quando deram estava quente, queimou a língua. Então ela ficou traumatizada até alguém dizer: não, tem leite frio e morno também. Mas até aquele momento ela só entendia que todo leite era quente. Deus pode usar os problemas para nos corrigir. Muitas vezes nós não aceitamos isso. A correção, ela traz um crescimento na vida cristã. Tem muito, eu quero fazer uma comparação com a filiação biológica. Tem muitos filhos na escola diferente. Tem filhos que obedecem tanto, são tão educados, porque foi isso que aprenderam na família. Mas tem filhos que você vê, corre para um lado, corre para o outro, é o que ele aprendeu na família, que não foi corrigido. Aquele que aprendeu, aquele que é educado, que anda certo, certamente ele foi corrigido. Existem dois tipos de cavalo: o cavalo selvagem
e o cavalo domesticado. Põe os dois na frente e você vai olhar. E o cara diz assim, escolhe qual é dos dois. Você vai querer dizer, mas qual é o melhor aí? Ele vai dizer assim, olha, esse é domesticado, mas esse é selvagem. Você não vai no selvagem nem a bala. Por quê? Ele faz o que ele aprendeu lá, no meio do mato. Ele vai se disparar dentro da mata assim, levando, e você sabe que isso vai acontecer. Mas o domesticado sabe que você vai dominar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Salmo 119, no verso 71, 72, diz, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Ponto 4, diga comigo, Deus pode usar os problemas para nos proteger. Queridos, certa vez eu já contei essa história aqui, mas só para você, eu quero resumir, mas eu trabalhava num lugar, e eu lembro que nesse lugar tinha como se fosse uma quadrilha de pessoas que roubava gasolina, roubava tempo da empresa. E eu lembro que até no primeiro escalão não havia honestidade. A gente trabalhava de fazer as avarias de aviações que precisava para o seguro. E já começava lá de cima as propostas. Eu fazia todo o relatório, e aí vem aquelas propostas dizendo assim, olha, nós vamos colocar um machado numa asa, não danificou, mas a gente vai pegar um machado e vamos danificar a asa do avião, para poder o cara do seguro, quando vier fazer olhar as avarias aqui, para finalizar, aí nós vamos ganhar uma asa nova. Nós vamos dar uma machadada na cauda. Aí eu via isso, eu assim, com todo respeito, eu sabia que a pessoa era chefe sobre mim, com todo respeito, eu falei, olha, mas eu não vou fazer uma coisa que não aconteceu. Eu não posso fazer, eu era novo convertido. Ele falou assim, meu filho, então você está no trabalho errado. Porque aqui é dos espertos. Assim que o mundo fala, é dos espertos. Os bobos não trabalham aqui. E eu lembro que eu fui ameaçado de sair do trabalho. Eu fiquei vários meses esperando minha conta, tipo assim, 3 filhos para criar. O que você faria? Você entrava nessa jogada? Eu não queria ser um mentiroso. Eu aprendi na minha igreja e na palavra de Deus que não se pode mentir. E eu fiquei resistindo àquilo. E depois que eu fiquei resistindo àquilo, digo, é hoje que vão me mandar embora. Não era. É amanhã, não era. E fiquei lá esperando, porque me ameaçaram de mandar embora. Não, você vai ser demitido, porque nós queremos uma pessoa que vá somar com a gente. E eu, por falar a verdade, eu não estava somando com eles. Não foi com ignorância, mas eu fui com respeito. Porque também não é porque nós somos crentes, devemos ir com ignorância com nossos patrões. E eu lembro que dessa conversa, não sei se esqueceram, eu só sei que eu fui premiado por ser o funcionário mais honesto naquele ano daquela empresa. Mas isso não foi o livramento. O livramento foi que, como um dos funcionários mais honestos,
também foi desvendado essa quadrilha que roubava e que enganava a empresa, tudo por conta dessa afronta que os líderes principais, os diretores, tiveram comigo, dizendo que eu precisava sair. E eu fiquei, porque foi eu que, sem querer, desvendei essa coisa. Quando um dia eles chegaram, eles saíram, os diretores saíram, depois eles voltaram, alguma coisa esqueceram, e só estava eu trabalhando. Disse, cadê o resto? Eu falei, então, estão jogando bola. E ele fez uma sindicância, aí descobriu que era aquela turma que roubava também. E eu me protegi, porque se eu tivesse, fui protegido, porque se eu tivesse entrado nessa mesma linha, eu estava sem proteção. Eu ia pegar a punição que todos pegaram. Quem está me entendendo aqui? Então, às vezes vem confronto para a sua vida, que parece difícil, tipo de ameaçar você, aí você vai dizer assim, poxa, isso Deus não está na história, porque eu tenho filhos pequenos. Mas se você sustentar a verdade, então certamente Deus vai proteger você. Eu não tenho dúvida disso. E o ponto de número 5, fale comigo, Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Queridos, a Bíblia mostra problema sério que houve na vida de homens de Deus. Por exemplo, estou lembrando de Davi. Davi saiu da cidade dele e os amalequitas entraram na cidade e sequestraram todas as mulheres, as famílias, as crianças de Ziclag, a cidade de Davi. E Davi chegou lá, os próprios guerreiros dele queriam apedrejá-lo. Os próprios líderes, liderados dele queriam apedrejá-lo. E o que Deus queria com isso? Talvez Deus queria redirecionar Davi, porque ele já havia cometido algumas coisas que não agradavam a Deus. Ele queria redirecionar Davi. E o que aconteceu? Davi, quando ele se viu sem condições de agir, todas as mulheres sequestradas, toda a família, tacaram fogo na cidade e só estava cinza. O que ele fez? Pense bem, Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Davi foi, a Bíblia diz, olha o que diz aqui. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também das duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por seus filhos e por suas filhas. Porém, Davi, olha só como Deus redirecionou a Davi. Porém, Davi se reanimou no Senhor, ou seja, ele não ficou lá culpando a igreja, culpando o discipulador, culpando as pessoas. Ele foi e se reanimou no Senhor. O que é se reanimar no Senhor? Ele buscou a presença de Deus, chamou a responsabilidade para ele, não jogou a responsabilidade para nenhum dos seus liderados, mas chamou para ele a responsabilidade, e Deus o ouviu. Queridos,
É assim que funciona. Essa ilustração que eu vou contar agora, ela retrata bem tudo isso que eu acabei de falar. Havia um rei numa certa cidade, e esse rei ia sempre caçar. E ele levava um amigo com ele quando ele ia caçar. Esse amigo que ele levava era muito temente a Deus. Ele era temente a Deus. E toda vez que o rei abatia uma caça, ele dizia: Deus é bom. Deus, tudo que Deus faz é bom. Aí o rei ficava vaidoso. Poxa. Aí ele abatia outra caça, o amigo dizia: tudo que Deus faz é bom. Isso agradava muito o rei. Um dia eles voltaram para caçar e teve um acidente. O polegar direito do rei sacou por não saber usar a arma direita e quebrou e foi amputado. O amigo dele carregou, levou para fazer os curativos, mas no meio do caminho ele disse, na frente de outras pessoas, ele fala: tudo que Deus faz é bom. E aquilo trouxe ira no coração do rei. Ele ficou irado. Ele deu ordem para prender aquele homem, para prender. Alegou falta de respeito e tantas outras coisas. E o homem ficou preso. Ele pegou outros 2 amigos, depois que ficou bom, para continuar a caça, caçando. E um dia eles se perderam na floresta. E eles se perderam e deram de encontro com uma tribo de canibais. Aí eles chamaram os 3, prenderam para fazer o sacrifício. Mataram os 2 amigos do rei. Quando chegou a vez do rei, eles examinaram e viram que ele não tinha o dedão. E falaram assim: esse aí não presta para sacrifício, não. Ninguém vai matar, não. Vamos liberar, porque na religião deles era um pecado se não tivesse perfeito. Aí liberaram. E o rei lembrou. E correu para o cárcere para tirar o seu amigo. Arrependido. Chegou lá e contou toda a história para o seu amigo. E seu amigo disse: está vendo? Eu não disse que Deus era bom. Tudo que Deus faz é bom. Porque se o Senhor não tivesse com aquele dedo sacado naquele dia, você teria morrido nessa hora. Aí ele saiu e disse: não, vem cá. Você fala que tudo que Deus faz é bom? Eu te prendi injustamente. E o que você me diz? O que Deus está achando disso? Ele falou: olha, rei, tudo que Deus faz é bom. Porque se eu tivesse solto, eu teria morrido na boca dos canibais. Então, querido, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E na minha conclusão, aqui eu quero te falar. Este é o momento. Deus está trabalhando em sua vida. Mesmo quando você não conhece. Mas é muito mais fácil e lucrativo quando você coopera com Ele. Vamos cooperar com o nosso Deus, amém, querido? Fique em pé em nome de Jesus.